Nossa quinta palestra, né? A terceira comigo, a quinta que vocês já estão participando. E hoje nós vamos falar sobre identidade e sexualidade à luz das Escrituras. Vou focar principalmente no primeiro, mas à medida que avançarmos, vamos também falar um pouquinho sobre sexualidade. Nosso objetivo hoje é enxergar que, diferente de uma identidade encontrada em nós, nossa identidade deve ser encontrada em Cristo. Diferente do desejo que possa surgir em nós, nossa identidade tem que ser encontrada em um propósito estabelecido por Cristo. Então existem diferenças aqui. Primeiro, vamos pensar aqui em como está o nosso mundo em que vivemos e onde nós encontramos muitos cenários em que as pessoas têm afirmações com respeito a si mesmas, afirmações que elas querem que as outras pessoas entendam a respeito de si mesmas, adotem no sentido de indicar certo respeito e então não entendem que existe uma possibilidade de pensar a vida sem aquilo que elas falam a respeito de si mesmas. Nós vamos pensar o quanto é perigoso nós ficarmos somente com aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Nós vivemos na era das auto-identificações. Nunca antes tantos termos, rótulos e bandeiras foram usados para tentar responder a uma das perguntas mais antigas da humanidade: quem sou eu? Basicamente, hoje, diversas correntes, especialmente bandeiras do nosso mundo atual, tentam responder à pergunta com algum aspecto de quem nós somos e não com aquilo que nós realmente somos. Então, para muitos, a definição da sua identidade tem a ver com a sua sexualidade. Mais do que simplesmente falar sobre homem e mulher, nós enxergamos, então, pessoas falando a respeito de serem não binárias, de serem cisgênero, transgênero e assim por diante. Nós vemos diversos cenários em que as pessoas tentam afirmar a sua identidade a partir de um aspecto e não a respeito da sua totalidade. Muitas vezes nós nos deparamos com palavras que às vezes a gente nem conhece nesse cenário, mas as pessoas dizem: eu me vejo assim e você precisa me reconhecer da forma como eu vejo. Existe um problema na forma como nós nos vemos e nós vamos avançar sobre isso. A crise de identidade na pós-modernidade não é apenas sobre sexualidade, mas sobre existência, propósito e dignidade. Então são coisas bastante amplas aqui. O que vemos é o colapso de fundamentos, onde antes havia convicção, hoje existe confusão. Onde havia propósito, agora desejo. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com seus pais ou seus avós a respeito do que levou eles a tomarem algumas decisões que têm impacto para o resto da vida. Mas geralmente quando a gente conversa com pessoas mais velhas, geralmente o que os levou a mudar de cidade, o que os levou a tomar determinada decisão, às vezes por fazer uma faculdade ou às vezes não fazer, era o propósito que enxergava para a sua vida. Tinha a ver com alguma ação, tinha a ver com algum trabalho em direção a se sustentar, a sobreviver, talvez até mesmo prosperar, mas era sempre uma decisão a respeito de sua identidade pautada em relação a um propósito, a um alvo que queria ser alcançado e nunca a uma condição já presente. Geralmente as pessoas mudavam de cidade atrás de trabalho, para sobreviver, para conseguir sustentar sua família, para prosperar em algum espaço. E não pelo seu presente, não pela sua condição atual. Então, as mudanças eram causadas com vistas ao futuro. E não simplesmente para dizer, eu sou o que sou, como sou agora, e isso não vai mudar. As pessoas mudavam diversas vezes de dinâmica de vida por conta do seu propósito. Não estou dizendo que isso era o certo. Estou dizendo que ainda existia um propósito por trás, atrelado à sua identidade. Hoje, cada vez menos identidade e propósito são coisas que se conversam. Muitas vezes as pessoas não enxergam o cenário futuro, mas simplesmente afirmam sua identidade no presente sem pensar em qualquer tipo de mudança ou qualquer tipo de transformação.
Por isso nós encontramos bastante desejo, quero ser reconhecido como sou, mas também muita confusão. Pós-modernidade tem uma crise de identidade. Nós vimos ontem que a verdade tem sido cada vez mais relativizada, né? Então, a verdade se tornou muito subjetiva e, especialmente, a verdade objetiva, que é aquela que vem de Deus, está sendo rejeitada. Nós vimos na época dos juízes, e isso já são mais de 3.000 anos, que cada um fazia o que achava mais certo. Nós vimos que cada um tinha a sua verdade. Mas naquele tempo cada um tinha a sua verdade a respeito do certo ou do errado, a respeito de um ato a ser tomado, independente das consequências, desde que beneficiasse a si mesmo. Hoje em dia, a verdade objetiva está sendo rejeitada não apenas em direção a estes propósitos, em direção a consequências relacionadas aos nossos atos, mas inclusive em relação a quem eu sou. Cada vez mais, identidade tem sido visto como algo que eu penso a respeito de mim e não o que outros falam. Então, identidade, especialmente quando se pensa na área sexual, tem sido tratado como a sociedade quer impor alguns padrões a nós e tem feito isso ao longo da história e nós podemos romper com isso. Nós podemos pensar da forma como queremos pensar, viver da forma como queremos e então enxergar quem nós somos e afirmar isso ao mundo e o mundo precisa nos reconhecer. É um outro cenário, um outro padrão, porque não é apenas a respeito do que nós vamos fazer, é a respeito de quem nós somos. E mesmo que exista ordem, exista certa dinâmica muito claramente estabelecida ao longo dos tempos, parece que a ideia de identidade tem a ver com confrontar um sistema estabelecido e se autoafirmar diante de coisas que já estão padronizadas. Então, existe bastante dificuldade, existe uma crise de identidade em nossos tempos. A identidade se tornou um projeto pessoal, desconectado de propósito eterno. Então, as pessoas enxergam simplesmente quem são à luz do seu momento atual. E é muito comum nós começarmos a enxergar que pessoas que diziam que eram alguma coisa há 10 anos atrás, hoje falaram que são diferentes, ou que a sua identidade é outra. E nós temos que nos acostumar a ver isso ganhando velocidade e mudança ao longo do tempo. Cada vez mais as pessoas vão mudar até mesmo a sua percepção a respeito de si mesmas num curto espaço de tempo e querer que a sua mudança dentro desse espaço de tempo seja rapidamente assimilada por aqueles que estão ao redor. Então, imagina uma pessoa que hoje se identifica como um homem. Rapidamente ela pode, daqui a alguns anos, começar a se identificar como uma mulher. E se ela voltar a se identificar como um homem, ela pode tentar, dentro dos tempos nossos, dizer: sou um homem agora, e você precisa identificar a minha identidade à luz do presente. Veja, a identidade, segundo os padrões atuais, tem se desconectado da história e tem sido algo ligado a um momento. O momento define quem eu sou, e não necessariamente uma história de vida e muito menos um propósito. Nós vamos enxergar que o Senhor estabeleceu nossa identidade vinculada a uma história e especialmente a um propósito. Redes sociais têm testemunhado cada vez mais as pessoas tentando afirmar quem são, e tem sido uma ferramenta nesse sentido. Então nós temos vários eus que são editados, fabricados e performados dentro das redes sociais para as pessoas tentarem mostrar no presente quem elas são, mesmo que talvez alguns anos depois elas se identifiquem de outra forma. Muito ligado ao momento, muito ligado a algo instantâneo. Rede social vale por minutos, horas, daqui a pouco os vídeos, as postagens não valem mais. De forma semelhante, muitos têm pautado sua vida, sua identificação a respeito de si mesmo pelo momento que estão vivendo e não por uma história comum. Muitos dizem que ninguém os conhece melhor do que si mesmos, né? Então a pessoa diz assim: eu sei quem eu sou, você não me conhece, somente eu posso dizer quem eu sou. Será? Será que nós nos conhecemos a tal ponto de forma isolada para dizer quem nós somos? Ou no fundo, nós somos o produto que outras pessoas dizem que nós somos.
sem pararmos para pensar realmente nisso. Tem um autor que eu gosto muito que ele fala o seguinte: pensa numa pessoa que vivia lá no século XIII, um viking, que ele identificava sua identidade como matar e destruir. Para a sociedade ao redor, isso era algo normal naquela época. Para a sociedade viking, era uma sociedade movida à viagem, movida à conquista de outras terras e a você conseguir, então, assumir o máximo de riquezas conquistadas da vitória sobre outros. Então, violência era algo que marcava a identidade de uma comunidade viking ou então culturas anglo-saxônicas lá no século XIII. Hoje em dia, muitos têm a possibilidade de andar pelas nossas ruas e mostrarem, por exemplo, que se identificam como um homossexual, sem grandes dificuldades. Qual a diferença entre alguém que é movido à violência no século XIII e alguém que pauta a sua vida diante da sua sexualidade no século XXI? Existe diferença de certo ou errado? Para essas pessoas, não. Elas acreditam que estão se afirmando, mas é a sociedade que está afirmando elas. Elas acreditam que estão mostrando quem são, mas na verdade é um produto de uma sociedade que possibilita isso. Nem sempre o que nós dizemos a respeito de nós mesmos é simplesmente o que nós cremos. Muitas vezes é o produto da sociedade em que estamos inseridos. Temos que tomar cuidado quando a gente pensa que estamos vivendo segundo aquilo que nós acreditamos ter. É possível que estejamos sendo enganados. A Revolução Sexual teve um impacto no entendimento da identidade humana, especialmente a partir dos anos 60. Então, anos 60 tem o que a gente chama aí dentro das pesquisas sociológicas de a Revolução Sexual. Então, tem vários eventos associados a isso. E, basicamente, o sexo foi desconectado do amor, do casamento, da família, assim por diante. Em última instância, o corpo virou um objeto de consumo e o prazer sexual virou um deus. As pessoas são movidas, muitas vezes, a buscar um prazer que é imediato. O grande problema de nosso tempo talvez seja o imediatismo. As coisas precisam ser muito rápidas. Até mesmo a identificação de quem eu sou. Ontem nós falamos, o que foi o grupo 5? O grupo 5 que falou sobre Lia, né? A gente falou sobre como Lia tinha como o ideal de amor, o amor romântico de Jacó por ela. Então, nascia um filho, ela falava, Jacó vai me amar mais agora. Nasceu o segundo filho, agora eu tenho 2 filhos, ele vai se apegar mais a mim. Nasceu o terceiro filho, agora eu vou experimentar o amor do meu marido, afinal eu dei 3 filhos para ele. Ela era pautada por um amor bastante romântico. Mas lá, no fundo da história, tinha um Jacó, pautado por vontades sexuais, moldado sua vida por isso. Lembram de Raquel? Raquel é descrita dentro das Escrituras como uma pessoa muito bela. E a descrição é, dentro de um contexto bíblico, é bastante sexualizada. Era uma mulher muito bela, muito atraente, diferente da sua irmã Lia. E Jacó se encantou pela sua beleza e pela sua aparência. E basicamente tentou resolver os problemas de sua vida se vinculando a Raquel. Nós podemos enxergar num Jacó, por exemplo, por a tentativa de se sentir completo para validar uma existência de alguém que veio de uma família bastante problemática. A gente conhece a história de Jacó. Isaac amava mais Esaú do que Jacó. Rebeca amava mais Jacó do que Esaú. Rebeca ajudou Jacó a trair Esaú. A vida de Jacó era marcada pelo engano. E Jacó tentava resolver todas essas questões como? Na sua vida sexual. Resolver, talvez, coisas que são mais profundas, que tem a ver com o seu coração, num movimento, então, em direção a alguém que, se ele tivesse alguém como Raquel, e veja o que ele faz. Lembra o que eles propõem para ter Raquel como esposa? 7 anos de trabalho. É um desejo que, se não for alcançado, ele entrega tudo da sua vida por 7 anos para ter Raquel. Porque simplesmente ele era movido pelos seus olhos e pelo desejo do seu coração. Muitos buscam no sexo ou na afirmação da sua identidade, muitas vezes a tentativa de resolver coisas que não foram tratadas. Por que disso? Porque podem estar sendo enganados, inclusive a respeito
do que são e do que desejam. Hoje não só o sexo é essencial à identidade, Timothy Keller fala, mas é a própria identidade. E isso é idolatria. O sexo é tratado como um ídolo. O prazer imediato é tratado como um ídolo. A necessidade de alguém me aceitar do jeito que eu falo que eu sou é um ídolo. As pessoas se revoltam, as pessoas ficam inconformadas se alguém não a reconhece como é e se não obtém o que necessita. Jacó, quando viu que, por exemplo, não era Raquel, na noite do seu casamento, e Lia, que foi dada a ele, se revoltou com Labão. Porque o grande objeto que ele queria não foi lhe dado. Então eles falam assim, são mais 7 anos para ter também Raquel. Ele entrega tudo, porque é a idolatria movendo o seu coração. Enquanto não tiver essa resposta, enquanto não tiver o que deseja, parece que existe insatisfação. Enquanto as pessoas não me reconhecerem como eu sou, muitos vivem de forma insatisfeita, porque, na verdade, estão sendo enganados. Por que nós precisamos ouvir as Escrituras? Afinal, a gente está pensando em identidade e sexualidade à luz das Escrituras. Por que nós precisamos das Escrituras para falar a respeito de nossa identidade e sexualidade? Pedi para vocês abrirem 2 textos. O primeiro é Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Depois nós vamos para o texto principal, que é Gênesis 1-3. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Eu vou pedir para alguém ler bem alto para nós. Enganou o coração, mas todas as coisas, desesperadamente pouco. Quem o conhecerá? O profeta Jeremias fala o seguinte: nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem pode conhecer o nosso coração? Nem nós mesmos conseguimos conhecer o nosso coração. Por conta do pecado, o nosso coração a todo instante tenta nos enganar. E ele consegue várias vezes fazer isso. Então, se eu não consigo confiar nem no meu coração, como que eu vou confiar nos desejos do meu coração? Como que eu vou dizer assim, o que o meu coração deseja é o melhor para mim? Talvez o meu coração está tentando exclusivamente o meu mal. Porque dentro de mim habita ainda resquícios de um velho homem quando a gente pensa em alguém cristão. Quando alguém não é cristão, é só o velho homem que o domina. É só o pecado que direciona a sua vida. Se o coração é Imagina uma pessoa desesperada. O que uma pessoa desesperada faz para escapar, talvez, de um quarto onde ela tem claustrofobia? Ela faz de tudo. Ela tenta arrebentar a janela, ela tenta arrebentar a porta, ela chuta, ela arranha, ela tenta sair dali. Nosso coração é desesperadamente corrupto para nos enganar. Ele faz absolutamente tudo para que a gente acredite que somos o que não somos e para que desejemos o que não deveríamos desejar. Eu não posso confiar simplesmente naquilo que eu falo assim, eu sou assim. Pode ser o meu coração me enganando. Ou eu quero muito isso. Sexo, prazer sexual vai me satisfazer. Pode ser o produto de um coração enganoso. Nós precisamos de algo a mais. Nós precisamos das Escrituras. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, por isso nós mesmos não conhecemos. Precisamos da Escritura para conhecê-lo. É para 11h15, né? Não só para vocês que tem que correr, não. Alguém lê pra gente, Hebreus 4, 12 em diante, bem alto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nossa Bíblia, que é a palavra de Deus,
ela é chamada de um instrumento vivo e eficaz. Algo vivo é algo que tem sua própria disposição. A palavra de Deus, ela consegue ir além do que eu tento dizer a ela para ser. Quando a gente olha para... Vamos falar um pouquinho sobre algumas questões literárias contemporâneas. Muitos vão dizer o seguinte: o sentido de um texto está na pessoa que interpreta. Então, se a pessoa está vivendo uma coisa, o sentido do texto é aquele, não importa o que o autor quis dizer no texto, importa o que o leitor quer entender do texto, quer dizer que o texto é. Muito comum isso. Não importa se a gente queira dizer a Bíblia é isso. O sentido da Bíblia é esse. A Bíblia é viva e eficaz e ela tem a sua própria disposição e por isso ela consegue combater um enganoso coração. Por isso é chamada de uma espada que adentra alma e espírito, junta em medulas e os divide. Divide coisas que são inseparáveis. Alma e espírito é a mesma coisa. Mas é como se ela fizesse assim, ela rompesse o que é indivisível. E diz que ela é capaz de trazer à luz os propósitos e desejos do coração. Quer saber se o seu coração está te enganando? Leia a Bíblia. Quer saber se aquilo que você está desejando é bom ou é ruim? Leia a Bíblia. Quer saber se você está afirmando algo a respeito de você que é verdadeiro ou falso? Leia a Bíblia. Porque a Bíblia vai dizer o que é certo e o que é errado, vai dizer se você é o que você está pensando ou não. Se a gente ficar apenas com o nosso coração ou os nossos pensamentos, Salmo 2 diz que eles são pensamentos de vaidade. Um pensamento de vaidade é um pensamento diferente do que realmente somos. Uma pessoa vaidosa é o quê? Uma pessoa que diz assim, eu sou a melhor pessoa do mundo. Sou a pessoa mais bonita, a pessoa mais inteligente. Isso é um pensamento de vaidade, é um pensamento além do que você realmente é. Mas até mesmo uma pessoa que fala assim, eu sou a pior pessoa do mundo. Sou a pessoa mais feia, ninguém me ama, ninguém me quer. Pensamento de vaidade. É um aspecto diferente de uma escala que é a mesma. Uma coisa é a pessoa orgulhosa, outra coisa é a pessoa que se autocomisera. Uma coisa é a pessoa que se acha mais bela, outra coisa é a pessoa que se acha mais feia. A gente precisa saber quem nós realmente somos. E talvez está fora dessa escala. A gente precisa da palavra de Deus, porque senão somos dominados pelo nosso pensamento. O que a palavra de Deus fala que nós somos? Vá para Gênesis, capítulo 1. Até 11:30. Gênesis 1. Nós precisamos enxergar que nossa identidade tem a ver também com o nosso propósito e tem a ver com um tempo que é maior do que o presente. Tem a ver com a eternidade. Mas para isso, quero fazer um exercício com vocês. Qual é o exercício? Olhem para a página de Gênesis 1. Passe o olho correndo assim, você não precisa ler o texto. Mas eu quero que você me responda como Deus é chamado em Gênesis 1. Pense em todos os nomes que você conhece para Deus. Deus, Espírito Santo, Pai, Filho, Senhor, El Shaddai, Senhor dos Exércitos, Yahvé. Pense em tudo. 10 segundos. Chegaram a uma resposta? Como Deus é chamado em Gênesis 1? Deus. E nada além de Deus. Por quê? Porque a primeira coisa que a Bíblia está preocupada em nos dizer é que Deus é o Criador e todo o restante é criatura. Inclusive, eu e você. Nós precisamos partir de um terreno bastante sólido. E o terreno sólido é: existe apenas um Deus.
Existe apenas um Criador. E todo o restante é criatura dele. Então não importa o tamanho da criatura, ainda é criatura. Não importa se é um céu imenso que a gente nem consegue mensurar por hora. Um dia talvez consigamos, porque ele não é infinito. É criatura. Não importa se tem uns mosquitinhos que ficam voando de vez em quando assim. É criatura. E até mesmo pessoas que pensam coisas a respeito de si mesmas são criaturas. Gostaria que você fizesse mais um exercício em Gênesis 1. Deus dá nome para 5 coisas em Gênesis 1. Quais são elas? Cinco coisas. Primeira, dia. Segunda, noite. Céu e mar. Dia, noite, céu, terra e mar. São 5 elementos que Deus dá nome. Eu acredito que Deus dá nome para um 6º elemento também, chamado Adão. Adão veio da Adamá, em hebraico, que é a palavra terra, por isso ele foi chamado de Adão. Deus deve ter dado nome para Adão, porque alguém deu nome para Adão e a melhor opção que a gente tem é Deus. Não tem na Bíblia isso, mas se eu tivesse que chutar alguém, eu chutaria Deus. Então Deus deu nome para 6 coisas. E por que Deus deu nome para essas 6 coisas e não deu para o restante? Quem dá nome para os animais? Adão. Então Deus escolheu dar nome para 6 coisas. Por que essas 6 coisas? Dia, noite, céu, terra, mar e Adão. Porque ele precisa mostrar qual é a real identidade dessas 6 coisas. Se você entrar em qualquer tribo que nunca teve contato com outra etnia, você possivelmente vai encontrar eles adorando algum elemento da criação. O sol, a lua. Na antiguidade, os 6 principais elementos adorados pelos povos pagãos eram a luz, as trevas, dia e noite, céu, terra, mar, e dentro da cultura que Moisés escreveu Gênesis, o próprio faraó, que era um homem. Esses 6 elementos eram vistos como Deus, como deuses. O que Deus está fazendo por meio de Moisés? Afirmando a real identidade deles. E a real identidade de todos esses 6 elementos, por mais grandiosos que fossem, ou mais poderosos que fossem, ou mesmo que fossem adorados pelas pessoas e as pessoas dissessem, vocês são nossos deuses. Deus está dizendo, são criaturas. Primeiro elemento de nossa identidade é que somos criaturas de Deus. E se somos criaturas de Deus, Ele é o único que tem o direito de dizer quem nós somos. Ninguém mais tem o direito de dizer quem nós somos, nem mesmo nós. É um direito do Criador. Alguém aqui conhece alguém que faça obras de arte? Ou faz obras de arte? Alguém conhece que alguém escreveu um livro, talvez? Raul. Quem é o Raul? Raul. Você escreveu 3 livros? 1. Dois. Escreveu dia 6. Qual o nome do primeiro livro? Décimo remanescente. Oi? Décimo remanescente. O 10º remanescente. Se eu chamar o seu livro de Uma Uva no Cacho, posso? Não. Não posso, né? Não. Porque você é o criador do livro. Você tem o direito de dar nome. Você pode delegar esse direito. Talvez um dia você já publicou? Já publicou? Sozinho ou por editora? Editora. A editora deu palpite no seu título? Não. Porque você é o criador. Mas você poderia delegar o seu direito de dizer qual é a identidade do seu livro. Todo criador tem o direito de dizer o que uma coisa é ou não é.
e somente o Criador tem o direito de o fazer. Primeira coisa que a gente enxerga, então, é que existe um relacionamento criador e criatura, e nossa identidade tem que ser identificada dentro desse relacionamento criador e criatura. E dentro desse relacionamento, nós temos Gênesis 1, 26 a 27. Eu vou pedir para alguém ler para a gente também, com bastante empolgação aqui. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos os homens a nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais errados, sobre todo animal inteligente que está sobre a terra. Deus criou o homem na sua imagem. Imagem de Deus criou, homem e mulher se criou. Nossa identidade não é apenas a identidade de criaturas, mas uma identidade singular que ninguém na criação tem, que é ser imagem e semelhança de Deus. Nossa real identidade, não aquela que talvez o mundo diga, ou nem aquela que o nosso coração enganoso muitas vezes fala a respeito de nós mesmos, ela é encontrada em Deus, porque somos imagem e semelhança dele. Ser imagem e semelhança não significa ser da mesma aparência de Deus. Deus é espírito, ele não tem forma, ele não tem aparência. Significa ser representante de Deus. Significa ser um reflexo de Deus perante a criação. E isso significa propósito. Quando Deus cria as coisas em Gênesis 1, 26, ele não simplesmente cria as coisas e fala assim: dia, ponto, noite, céu, terra. Sempre que ele cria algo, ele fala: é o céu, porque é o firmamento que faz separação entre águas de cima e águas de baixo. Ele cria os dois grandes luminares e decide nem colocar os nomes em Gênesis 1, que é o Sol e a Lua. Mas ele fala que é para governar dias, estações e anos. Sempre que uma identidade é dada pelo nosso Criador, ele atrela essa identidade também a um propósito. Não é simplesmente uma existência no vácuo, no vazio. É uma existência com um propósito definido. No nosso caso é refletir quem Deus é. Nós não podemos pensar quem nós somos simplesmente tentando agradar aqueles que estão ao nosso redor ou agradar os desejos de nosso próprio coração. A nossa identidade tem que encontrar paralelo com quem Deus é. Tem que ser um reflexo perfeito de quem Deus é. Deus nos criou com este propósito. Para que quando o ser humano se espalhasse pela terra, então a glória de Deus também enchesse a terra. A glória de Deus também fosse manifesta perante a criação. Gênesis 2, a partir do versículo 4, o mesmo exercício de Gênesis 1. Como Deus é chamado em Gênesis 2. Chegaram a resposta? Ele é chamado de Senhor Deus e só Senhor Deus. Se tem uma coisa que a gente gosta de manter quando escrevemos livros, Raul já teve experiência, escrever um livro é o quê? Coerência e coesão, e manter o nome do personagem o mesmo até o final, né? Moisés decidiu mudar do capítulo 1 para o capítulo, mas logo no início, assim, só para causar um monte de estranhamento. Só chamava de Deus. Do nada ele passa a dizer assim: é o Senhor Deus. Por que o Senhor Deus e os dois nomes pareados? Porque Moisés estava querendo dizer o seguinte: existe um relacionamento que é mais próximo com o ser humano do que o relacionamento criador e criatura. Existe um relacionamento do Senhor com o seu servo. E isso aparece em Gênesis capítulo 2. Depois você pode fazer um exercício e procurar como Deus é chamado em todo o livro de Gênesis, se você quiser. Eu deixo como exercício, né? Vai que alguém se anima. Você vai ver que Senhor Deus só vai aparecer em um outro texto de Gênesis junto.
Pode aparecer Senhor aqui, Deus ali, mas os dois juntos só aparecem em um texto. Que é quando Deus faz uma aliança com Abraão em Gênesis 15. E só aparece na fala de Abraão. Abraão fala, Senhor Deus, como que eu saberei que eu vou ter um descendente? O herdeiro da minha casa ou da Damasceno Eliezer? Senhor Deus, como saberei que eu vou possuir a terra? O Senhor prometeu uma terra, mas não tem nada até agora. Sempre em dúvidas de Abraão. O que a gente tem em Gênesis 2 é um estreitamento do relacionamento. O Criador Todo-Poderoso, que tem o direito de dar nome e identidade a todas as suas criaturas, se aproxima do ser humano. E ao se aproximar do ser humano, tem exigências com relação à identidade do ser humano. Essa exigência está em Gênesis 2:17. Alguém lê bem alto para a gente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus não apenas diz qual é o propósito da nossa vida. Ele, como Criador e como Senhor, tem o direito de dizer também o que nós devemos ou não fazer. E ele fala isso em Gênesis 2:17. Na verdade, em Gênesis 2:15 ele fala, vocês podem comer de todas as árvores. 2:16. E ele fala, menos de uma. Ele tem o direito de proibir. Ele tem direito de proibir nossos desejos. Ele tem direito de dizer, o seu desejo é errado. Como ele estava dizendo, se vocês comerem, vocês irão morrer. Porque ele sabe quais são as consequências, muitas vezes, de nossos atos. Em Gênesis 2:18, nós vamos encontrar Deus criando o início da criação, né? E ele criando a mulher no final, lá em Gênesis 2:22, 23. Nós encontramos também aí questões de papel. O Senhor cria a mulher para ser complementar ao ser humano, para ser complementar ao homem, para ser a auxiliadora idônea, para que eles enxerguem um do outro que são iguais. Vocês já... O reverendo Adler Júnior foi pastor aqui há quanto tempo? 5 anos? 5 anos atrás. Eu tive aula com o reverendo Adler Júnior no seminário. E eu lembro dele dizendo assim, tem um momento em que aparece a poesia mais bela de todas as escrituras. Que é quando Adão olha para a mulher e diz assim, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa porque do varão foi tomada. É tão bela essa poesia porque ela é uma poesia livre de pecado, livre de desejos, como talvez um Jacó tinha apenas desejos sexuais por Raquel, livre de anseios caídos, como Lia tinha pelo amor de Jacó. É a poesia de alguém que olha para aquela que foi criada e fala assim, ela é igual a mim. Nossa identidade mostra que homens e mulheres são iguais, como imagem e semelhança de Deus, mas ainda assim com papéis complementares. Com papéis que mostram a liderança do homem, que mostra o auxílio da mulher, e uma missão comum de fazer o quê? A glória de Deus se espalhar pela terra, porque nossa identidade não está simplesmente atrelada ao nosso papel. Nossa identidade está atrelada ao nosso propósito, e o nosso propósito é sermos representantes de Deus. Vire a página, Gênesis capítulo 3. Exercício de novo, do versículo 1 até o versículo 5. Como Deus é chamado quando Eva e a serpente conversam. Na fala de Eva ou na fala da serpente? Deus é chamado somente de Deus. Aparece Senhor Deus, mas é Moisés falando em Gênesis 1. É o narrador. Mas no diálogo é Deus. A serpente fala assim, Deus disse mesmo que vocês não podem comer de toda a árvore que existe no jardim? Daí a mulher responde, não, Deus disse que nós não podemos nem comer e nem tocar nela. Daí a serpente responde, Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão como Deus. Qual é o grande intento da serpente em Gênesis capítulo 3?
Primeiro, desvincular esse relacionamento de proximidade entre o homem e a mulher, entre o homem e o seu Senhor. A serpente sempre fala, é o Deus distante, o Criador, que diz para vocês não fazerem isso. E a mulher responde, o Deus distante, o Deus Criador disse que a gente não pode comer e nem tocar. Não é o Senhor próximo, que revelou o seu próprio nome, por isso a palavra Senhor está em letra maiúscula. E a gente só precisa conhecer o nome das outras pessoas se a gente se relacionar com elas. Não sei se você já parou para pensar que o seu nome não é para você. O seu nome é para outras pessoas. Se você vivesse sozinho numa ilha deserta, você não precisava chamar o nome que você tem. Não precisava nem ser nomeado. Seu nome é para outra pessoa te reconhecer. E Deus fala, eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, é o nome. Por quê? Porque tinha um relacionamento. Mas a serpente está dizendo o seguinte, esse relacionamento, na verdade, ele é distante, ele não é próximo. E Deus sabe de uma coisa, que se vocês comerem, vocês serão como Deus. O que a serpente está tentando fazer? Mudar a percepção de Eva com respeito à sua identidade. Vocês não serão apenas criatura. Vocês não serão apenas servo. Vocês serão como Deus. E ser como Deus é ser independente de Deus. Deus nos criou para ser criatura dele, servos dele, sempre num relacionamento de dependência. A promessa da serpente é, vocês vão ser como Deus, iguais a Deus. É uma mudança, uma tentativa de dizer, a sua identidade é outra. Existe mais um relacionamento que a Bíblia fala que nós temos com Deus. Qual é o relacionamento? Como você começa a sua oração dominical? Nós começamos? Pai Nosso. Então tem um relacionamento pai e filho também, que é um relacionamento ainda mais próximo. Esse relacionamento não é experimentado de forma plena ali em Gênesis 3, porque tem a queda no meio. Tem a desobediência, tem a transgressão, tem o afastamento de Deus, porque se acredita ser igual a Deus. Mas esse relacionamento, ele existe. E ele existe para aqueles que creem em Cristo Jesus. Nossa identidade, ela precisa ser encontrada em Deus. Nossa identidade tem que ser encontrada desse relacionamento de proximidade. E para nós que cremos em Cristo Jesus, é possível fazer isso. Vamos agora para o Novo Testamento. Mateus, capítulo 3. Além de Gênesis 3, por causa da transgressão de Adão e Eva, ficou pairando sobre eles a maldição do pecado. Eles estavam condenados em seus delitos e pecados. Mas fiquem em suspenso, eles não são chamados de maldito em nenhum momento. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 17, famoso batismo de Jesus. Jesus é batizado por João Batista, Jesus sai da água, então se ouve uma voz do céu dizendo o quê? Que a voz do céu fala: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus Cristo começou o seu ministério e para onde ele ia, as pessoas falavam, tu és o Filho de Deus. Ele ia para uma região, saía demônio ao encontro dele, falava assim, Filho de Deus, porque vieste nos atormentar antes da hora. Ele vira para os seus discípulos e pergunta, o que vocês dizem que o Filho do Homem é? E daí os discípulos falam, né, o Filho do Homem é assim. E daí Pedro fala, Jesus pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele sempre avança dentro do seu ministério com alguém dizendo, tu és o Filho do Pai. Por onde Cristo anda? Por quê? Porque essa é a identidade de Cristo.
Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é o Filho eternamente gerado por Deus. Esta é a identidade de Cristo. Vá lá para Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 36. Pouco antes da sua crucificação, Jesus se retirou com seus discípulos para o Getsemane, onde ele iria orar e pediu para os seus discípulos orarem também. Olha o que ele fala. Versículo 36. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então, no momento de maior dor, tomado de tristeza e de angústia, ele diz o seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Quais são as palavras de Jesus? Meu Pai. Porque ele sabe que ele é o Filho de Deus. Ele sabe que a identidade dele é a identidade do Filho. E ele usa da sua identidade como filho para se aproximar do seu Pai no momento de sua maior angústia. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Só que veja como ele termina a mesma oração. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quem fala isso? Simplesmente um filho? Acredito que também. Mas também quem fala isso é um servo. Jesus Cristo, por causa da obra que lhe foi designada, ele assume a posição de servo num relacionamento com o Pai. Paulo, escrevendo aos Filipenses, fala assim: tende o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Ele subsistindo em forma de Deus, ele sendo Deus, a identidade dele é a de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo ele se esvaziou, assumindo a forma do quê? De servo, tornando-se em semelhança de homem. Cristo, que é o Filho, que tinha um relacionamento mais íntimo com o Pai, assumiu um relacionamento de certa distância com o Pai. Vire a página. Aí, agora no capítulo 27. Versículo 45. A partir do meio-dia, houve trevas sobre a terra até as 3 horas da tarde. Já é a crucificação de Jesus. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A cruz de Cristo é o momento de maior distância entre um pai e um filho. Talvez é mais distante do que o relacionamento de alguns de vocês com seus pais. Ontem eu falava com Daniel, com Daniel, é mais distante do que o relacionamento que eu tive com meu pai. Porque naquele momento, o pai estava punindo o filho, não por conta de seus pecados, mas por conta de nossos pecados. Temporariamente, Cristo não chama Deus de Pai. Temporariamente, Cristo não está nem apenas na posição de servo. Temporariamente, Cristo está na posição da criatura, com Deus mais distante possível, recebendo então todo o castigo por conta de nossos pecados.
O apóstolo Paulo vai dizer que, nesse momento, Cristo estava sendo chamado de maldito, porque estava sendo pendurado sobre o madeiro. Por que eu e você podemos encontrar nossa identidade em Deus e não em nosso coração caído e não naquilo que as pessoas falam? Porque Cristo, em alguma medida, numa cruz, abriu mão da proximidade do seu relacionamento com o Pai, para que eu e você, que por causa da lei e diante da lei deveríamos ser considerados malditos, fôssemos feitos filhos de Deus. Sua identidade não é a identidade de uma pessoa amaldiçoada. Sua identidade não é de uma pessoa condenada. Sua identidade é de um filho de Deus. Se você crê em Cristo Jesus, sua identidade é outra. Então, a sua identidade tem que se parecer com a identidade do verdadeiro, do legítimo, aquele que é o Filho de Deus, que é Cristo Jesus. Mas nós também somos filhos verdadeiros pelo que ele fez. Ele se fez um maldito para que pessoas que eram para ser condenadas, malditas, fossem feitas filhas de Deus. Não encontre sua identidade no que os outros dizem. Não coloque sua expectativa em cima do que os outros falam. Não molde seus desejos simplesmente pelo que o seu coração diz. Olhe para o que Cristo é, para quem Ele é, para o que Ele fez. E especialmente para o que Ele mostra na sua palavra que você deve ser. Sem Cristo, nós não somos o que deveríamos ser. Em Cristo, nós somos já o que deveríamos ser. Trabalhamos para nos parecer, dia após dia, mais parecidos com o nosso Senhor. Leia a Bíblia. Não permita que o seu coração fique te enganando. Quanto mais longe você está das Escrituras, saiba que o seu coração está te enganando. Ouça aqueles que estão te aconselhando e que têm experiência já na caminhada com Deus. Eles sabem o quanto o mundo pode nos tentar a pensar que somos ou mais do que somos ou menos do que realmente somos. Encontre sabedoria, encontre conselhos bons. E fortaleça a sua fé com um propósito, com um alvo. Se a sua vida for pautada somente pelo presente, e ontem me fizeram bastante perguntas sobre ele. Como que eu organizo a minha vida, a rotina e tal? Sempre paute sua vida pelo futuro. O seu futuro é ser parecido, ser igual a Cristo. O apóstolo João fala que um dia nós veremos a Cristo como Ele é e seremos como Ele é. Por que não já buscar isso desde agora? Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos porque Cristo Jesus nos resgatou da maldição da lei. Somos gratos porque fomos resgatados do império das trevas e levados para o reino do Filho e do seu amor. Somos gratos porque em Cristo Jesus não somos mais inimigos, mas filhos. Nós que antes não éramos povo teu, agora somos povo de exclusiva propriedade do Senhor. Como maravilhoso, Pai, é saber que nossa identidade não está em um mundo caído, mas que como cidadãos celestiais, nossa identidade está em Cristo Jesus. Ó Deus, uma vez que este é o nosso alvo, uma vez que nós somos filhos teus, nos ajuda, ó Pai, a dia lutarmos contra o pecado. A dia reconhecer, muitas vezes, ciladas e armadilhas de nosso próprio coração. A olhar para as diversas vozes que se levantam ao nosso redor e saber discernir, ó Pai, mediante a Tua palavra, quais são as que falam a verdade e quais são aquelas que estão simplesmente tentando nos enganar.
Ó Deus, não permita que caímos, não permita que nos afastemos do Senhor, mas, ó Pai, sustenta-nos até o final, com a promessa que fizeste, de que Cristo Jesus estará conosco até a consumação dos séculos. E um dia nós veremos como Ele é e seremos como Ele é. É no nome dele que nós oramos. Amém.